Olá galera, aqui é o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil, tudo certinho, tudo na paz, espero que assim esteja. Galera, este vídeo aqui ele é um vídeo diferente, um vídeo especial. Eu sempre vivo falando que eu gosto muito aqui do som catarinense, sou daqui de Santa Catarina e sempre tento levantar discografias. Eu já fiz vídeos falando sobre os discos ao vivo de algumas bandas catarinenses, eu vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada. E também já falei de duas bandas aqui, né? A discografia comentada do grupo das Aranha, que também vou deixar aqui. E a primeira discografia completa que eu considero ter conseguido, que foi da Expresso Rural. E foi em virtude desse vídeo da Expresso Rural que está surgindo esse segundo vídeo sobre o Expresso Rural, falando das idas e vindas de uma banda que tem praticamente aí, está batendo na casa dos 40 anos de história. Antes de mais nada, eu peço que vocês curtam os vídeos, comentem, deem sugestões, se inscrevam no canal. E esse vídeo eu vou juntar com uma playlist que eu vou criar aqui no canal, que é Santa Catarina. Para quem não conhece o som daqui de Santa Catarina, vai poder assistir alguns vídeos lá de alguns grupos e músicas e cantores que eu abordo aqui do estado de Santa Catarina, tá certo? Então, Expresso Rural, os seus integrantes, os seus discos, as suas idas e vindas. A ideia desse vídeo foi por intermédio do atual baterista da banda, o Ricardo Malagoli, que entrou em contato comigo e passou algumas informações visando melhorar as informações que estão naquele vídeo e que eu admito tem incorreções ali. O vídeo da discografia eu falei mais na emoção de ter completado a discografia de uma banda que eu curto muito. E algumas informações saíram truncadas. Então aqui vai sair direitinho, de forma mais correta. A banda Expresso Rural, ela tem origem principalmente nos vínculos de amizade, dos encontros entre Zeca Petri e o Daniel Lucena, que aqui em Florianópolis eles acabavam participando dos mesmos circuitos de música, festivais estudantis, apresentando as suas canções. Ora, as canções de Daniel Lucena ganhavam os festivais, outras as do Zeca Petri, e nessa eles resolvem se juntar e unir as suas verves criativas e criar um grupo que ficou conhecido então como Expresso Rural. Então, juntamente aí com o Zeca Petri e do Daniel Lucena, é convidado o Paulo Bach, é convidado o Marcos Ghiorzi, é convidado o Voney Varaskin. Todos eles aí com seus gostos pessoais, suas cargas de experiências, né? Para poder então fazer a criação do que viria a ser o primeiro álbum deles. Antes da gravação do primeiro álbum, essa formação ela já fazia algumas apresentações no circuito estudantil aqui de Florianópolis e região, bem como Lages, que é a terra natal de Daniel Lucena. O álbum ele sai de forma totalmente independente, com o apoio de familiares do Zeca Petri, e consegue aí um espaço muito legal para gravar o álbum, que foi lá nos estúdios Vice-Versa, em São Paulo, no ano de 1983. O álbum ele foi gravado em uma mesa de 16 canais durante outubro de 1983. E além de Daniel Lucena, Zeca Petri, Paulo Bach, Voney Varaskin, Marcos Ghiorzi, ainda faz parte como músico de apoio o Tyrone Mandelli nos metais de sopro, né, saxofone, por exemplo. E o Márcio Correia, ele entra em seguida das gravações desse álbum, quase praticamente na conclusão dele. E é essa a formação da Expresso Rural. No encarte original do vinil ainda tem o Sérgio Bassiti, que tá aqui, ó. Aqui tá o encarte inteiro, né, do álbum. Todas as ilustrações são feitas pelo Paulo Bach, né? E esse álbum ele chega às lojas ali ainda no ano de 1983. E se tornou um clássico da música de Santa Catarina.
Não foi o primeiro grupo que falou das coisas daqui que fez grande sucesso. Primeiro já tinha sido o grupo Engenho, que também gravava de forma independente. A Expresso Rural, ela foi mais uma a somar nesse grupo legal de artistas catarinenses. E aqui está o álbum, né, Expresso Rural, e com uma curiosidade, vocês estão vendo aqui, ó, aqui temos um selo, né, que indica a censura de uma das canções. Numa apresentação, numa live promovida pela Universidade Privada Univale aqui de Santa Catarina, no dia 15 de outubro último, o Zeca Petrilli revelou que a música que foi censurada, ela entrou de última hora lá nas gravações no estúdio Vice-Versa em São Paulo. A música Flodoardo conta a história de um sapinho que vivia numa lagoa e fazia muita festa. O Daniel Lucena, nessa mesma live, ele falou que a música saiu despretensiosamente em função de que lá em Lages, né, tinha um colégio com esse nome, né, Flodoardo, só esqueci agora o restante do nome do colégio, e eles foram fazer uma serenata, Daniel Lucena, os amigos dele foram fazer uma serenata na casa de alguém, e ele estava tocando violão e fazendo o compasso em cima de uma tampa de bueiro, e nesse momento saiu um sapo dali, fazendo festa. Dali surgiu despretensiosamente a música. E nos estúdios eles brincando. E o técnico de gravação sugeriu que ela entrasse no disco. Zeca Petrilli já ficou bem claro, olha, a gente vai ter problema, vai ser censurado. Mas não, põe, entra aí, entra no finalzinho da faixa. E assim ela entrou. E assim ela foi proibida, né? A Expresso Rural foi a primeiro artista catarinense, a primeira banda de Santa Catarina a ter uma música vetada, uma música proibida na execução em rádio e televisão, que está aqui no álbum Nas Manhãs do Sul do Mundo. Uma música que fazia sucesso nas apresentações antes da gravação do disco, chamada Certos Amigos, ela acaba não entrando nesse álbum, mas acaba fazendo parte do segundo álbum da Expresso, com o nome apenas Expresso. E aqui vem a primeira grande mudança da banda. A banda ela é voltada para o folk rock, né, o rock rural, e o Zeca Petrilli, que idealizou, foi ele quem deu o nome, a sugestão do nome Expresso Rural, ele entendia claramente de que a banda deveria tocar folk rock, ao estilo Almôndegas, Cleto e Cledir, 14 Bis, entre outros artistas, Bob Dylan, enfim. Outros integrantes da banda entendiam que a banda deveria seguir as tendências da música daquele período e modernizá-la para ficar mais pop, mais popular. As discussões foram tantas que aí há algumas versões. Que o Zeca Petrilli, descontente com isso, ele sai da banda, mas também tem a versão de que ele foi expulso da banda. E isso acabou gerando um impacto muito grande na região da Grande Florianópolis. E a banda acabou ficando... Houve, então, um acerto que a banda não usaria o nome dado pelo Zeca Petrilli. Ficando, assim, apenas Expresso. E é com esse nome que a Expresso fica até o encerramento o primeiro encerramento de atividades no ano de 94. E é nessa música, ironicamente, que sai a música Certos Amigos. A música Certos Amigos é de Daniel Lucena, né? E aqui temos a segunda formação, né, do grupo, sem o Zeca Petrilli. E sem o Tairone Mandelli, que era músico de apoio. Então, você tem ali o Paulo Bach, o Márcio Correia, o Marcos Ghiozzi, né, o Daniel Lucena e o Vonei Varasquim. Estão aqui no verso aqui da capa, né? O meu aqui ainda está com um autógrafo do Daniel Lucena, né? Aqui a parte gráfica, bem simples, né? E esse aqui foi o único que foi gravado por um selo, por uma gravadora grande. Esse álbum do Expresso aqui foi gravado pela Som Livre e foi lançado em 1985, tendo tanto quanto sucesso ao primeiro álbum. Chega o ano de 1987, aí sim ocorre uma grande reformulação na banda. É nesse período que também, para seguir projetos pessoais,
o Daniel Lucena encara sua carreira solo. Ele sempre foi um grande letrista e aí acabou enveredando para a carreira solo. Até uma das suas canções veio parar nessa coletânea de músicos catarinenses chamada Crime Perfeito, né? Aqui tem o Banho das Seis, aqui, né, que é uma canção do Daniel Lucena. E aqui, né, o Daniel Lucena mostrando seu potencial individual como compositor. A crise econômica no Brasil dos anos 80 fez com que alguns grupos acabassem ou não gravando nada ou se unindo para gravar discos. E foi o caso do álbum de 87, o álbum Tubarão e Expresso. E aqui o álbum ele é bem diferente, ele tem uma formação bem diferente. No lugar do Daniel Lucena, no vocal, tem o Alexandre Makowiecki. É ele que vai para as gravações. O álbum, ele boa parte dele é mixado nos Estados Unidos. Tá o Paulo Bach, né, o Voney Varaskin, o Márcio Correia e o Marcos Ghiorzi. E o Makowiecki no vocal. Em determinado momento, a Expresso teve como vocalista o Maurício Cavalheiro, que depois viria a ser vocalista da Tubarão, que divide esse álbum. Esse álbum aqui, ele tem um lado A, que é totalmente da Expresso, né? Tá aqui, ó. E um lado B da Tubarão. Quando houve a remasterização dos álbuns da Expresso para CD, esse álbum, Tubarão e Expresso, acabou ganhando um outro nome. Ele acabou ganhando o título de ímpar, sendo o terceiro. E aí, ganhando uma outra capa, ganhando faixas adicionais. Bom, galera, o ano é 1991, e aí nós temos a volta de Daniel Lucena aos vocais da banda, né? E também há uma diferença também na formação do grupo, em que você tem apenas o Daniel Lucena, o Voney Varaskin, o Márcio Correia e o Marcos Ghiorzi na banda. E é assim que é feita a gravação do Ao Vivo, em comemoração aos 10 anos de grupo. Esse álbum aqui é de 91, a banda se formou em 81 com a união do Daniel Lucena e do Zeca Petri. Enfim, em 91 foi gravado no SIC, numa proposta bem sucedida da Expresso, que tornou o palco do Teatro Ademir Rosa, o SIC, né, do Centro Integrado de Cultura em Florianópolis, como um dos seus principais palcos de apresentações nesses quase 40 anos de história. Então tá aqui o Vivo de 1991, com a formação em quarteto, né, Daniel Lucena, Voney Varaskin, Márcio Correia e Marcos Ghiorzi na formação. Bom, no ano de 1993, então, é lançado o Romance em Casablanca, gravado pela gravadora Artmix, né, em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicações aqui de Santa Catarina. Esse álbum aqui ele está autografado pelo Voney Varaskin, né, e conta com a seguinte formação: o Daniel Lucena, o Voney Varaskin, o Márcio Correia, o Marcos Ghiorzi e o retorno do Paulo Bach. Aqui tem músicas do período dos anos 80 que o Daniel Lucena gravou, juntamente com várias outras canções inéditas. Então aqui tem Mona Lisa, Aquela Menina, Radar Tantã, No Ar do Meu Quarto, Romance em Casablanca, Além do Porto, Nova Estação, Ilha da Solidão, que teve clipe exibido aqui em Santa Catarina, Banho das Seis, que foi executada pela primeira vez, foi gravada no Crime Perfeito, que foi a coletânea que eu mostrei para vocês aqui ainda há pouco. E Heroína, que é quase que uma faixa autoexplicativa sobre o Daniel Lucena e seus problemas que ele tinha. Aqui temos vários músicos convidados, né? Como Armandinho Silva na guitarra e violão, Alcir Muniz no sax tenor, Marcos Tchaledri no sax alto, Carlinhos Rosa e outros aqui que participaram. Foi gravado no Artmix em São Paulo em 92, o álbum foi lançado em 93. No ano de 1994, a Expresso para. Ela para suas atividades e aí temos um grande hiato e os seus integrantes, cada um resolve fazer o que bem entende.
O Zeca Petri, que foi lá um dos fundadores da Expresso Rural, e que saiu ou foi saído da banda em 85, ele estava nos Estados Unidos, então ele estava por lá. Paulo Bach, o Paulo Bach, então, ele resolve ali se juntar com o Ghiorzi, né, e o Robson, e fundam uma banda que fez um bocado de sucesso aqui no circuito noturno aqui da Grande Florianópolis, chamada Get Back. E nessa entra mais tarde o Rafael Malagoli. Ou seja, cada um tomou o seu rumo, cada um tomou a sua trajetória, né? De 1994 até o ano de 2006, a Expresso não se reúne mais. Só que não quer dizer que não teve nada lançado pela Expresso. Foram remasterizados pelo projeto, pela Trembala Produções, né? Que era do irmão do Marcos Ghiorzi, o Clóvis Ghiorzi. Resolveram então masterizar e aí lançar em CD toda a discografia até então da Expresso Rural. Nas Manhãs do Sul do Mundo de 83, Certos Amigos, o álbum do tênis catarinense de 1985, o Ímpar, com esse nome, né, álbum de 87, com várias faixas bônus, o Romance em Casablanca, né, e o Ao Vivo, que veio antes do Romance em Casablanca. Então, todos eles foram remasterizados e lançados, mantendo a Expresso muito viva na memória dos catarinenses. A Expresso aqui em Santa Catarina, ela sempre manteve uma base fiel de fãs e também sempre é lembrada, ela é muito regravada por artistas aqui de Santa Catarina. No ano de 2006, o Márcio Correia, tecladista e um dos fundadores da Expresso, ele sugere o retorno da banda. Isso no ano de 2006. Ele aproveita que o Zeca Petri tinha retornado da sua estada nos Estados Unidos, uns 2 ou 3 anos antes, e resolve convidá-lo para reunir toda a galera. O Márcio Correia é a figura central para a reunião do Grupo Expresso Rural, com a sua formação original. Então ele fala com o Marcos Ghiorzi, com o Vonei Varasquim, com o Daniel Lucena, o próprio Zeca Petri, né? Para reunirem-se. Aproveitando um momento muito interessante naquele período, e aí é que entra também o Ricardo Malagoli, né? Mas ainda o Márcio Correia, é nesse período que o grupo começa a se reestruturar e voltar às atividades. E aí era para fazer aí uma série de shows naquele ano de 2006, visando o retorno da Expresso Rural e provavelmente, quem sabe, um álbum de inéditas para aproveitar aí a boa safra de músicos catarinenses que tínhamos ali na primeira década dos anos 2000. Grupos como o Das Aranha, a Irie, o Gazô na sua carreira solo e outros artistas aqui do estado de Santa Catarina que tinham uma boa aceitação na mídia local. Bom, são produzidos alguns clipes, né, no Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis, sobre a chancela, assinatura do Lug de Paula, que é filho do Chico Anísio, e ele morava aqui em Florianópolis, então ele produziu vários clipes de bandas, inclusive os da Expresso, voltando com o nome Rural, Expresso Rural. Mas, por aquelas e outras do destino, o tecladista Márcio Correia vem a falecer. Marcos Ghiorzi, eu aqui acabei me confundindo, Marcos Ghiorzi não está nessa formação, é aí que entra o Ricardo Malagoli na bateria. O Marcos Ghiorzi é batera, né, e ele tinha ido para São Paulo por projetos pessoais, né, seguindo outra linha profissional, e aí o Ricardo Malagoli, que já era da galera ali da Get Back, então ele entra na banda neste ano de 2006. No ano de 2007, foram realizados shows, 2 shows, um em Floripa e um em Lages, selando o retorno da Expresso Rural. E desde então a Expresso não parou mais, com apresentações numa quantidade razoável, né? No ano de 2014... A banda então resolve fazer um apanhado da sua carreira e lança a coletânea
Expresso Rural, né? O Expresso Rural, essa coletânea, lançada em 2014, né? Em Digipack, né? Aí aqui tem artes, fotos de todo esse processo, dos tempos de shows, né? Tem um material bem interessante aqui, né? O meu aqui tá autografado, né? E aqui tem todas o setlist, né? Que é pegando canções de todos os álbuns que foram lançados até ali. Então tem Rock Rural, Certos Amigos, Nas Manhãs do Sul do Mundo, Banho das Seis, Dança Molhada, Me Faz a Cabeça, Tom Natural, Velhas Feridas, Sol de Sorrisal, Batom e Festas, Aquela Menina, Contramão, Roteiro das Águas, Nova Estação, Solto no Ar, Que Paixão, Além do Porto e a música Flor do Ardo, que havia sido censurada lá no ano de 1983, mas na remasterização em CD do ano de 97, lançado em 98, está a versão liberada. Então aqui você tem a versão com as distorções em algumas palavras, como a palavra bronha e a palavra maconha, e a versão completa. E aqui também conta. E aqui conta com uma gravação nova, que é uma versão acústica da canção Certos Amigos. O Expresso Rural volta a fazer shows no ano de 2014 e 2015 e prepara terreno para um encontro espetacular que gerou aí uma parceria maravilhosa. Antes de mais nada, a banda então prepara a gravação do seu primeiro vídeo, do seu primeiro DVD. E aí surge, ali em dezembro de 2015, no Teatro do SIC em Florianópolis, o Teatro Ademir Rosa, a gravação e depois o posterior lançamento em 2016 do DVD e CD 35 anos de rock rural da Expresso Rural. E aqui tem uma seleção de 18 canções, nenhuma delas é inédita, né? Que foram apresentados aí em algumas sessões no Teatro do SIC, feito esse compilado, né, com um material bem legal, né, material gráfico, aqui um CD e o DVD bem interessante, né. Aqui tá a formação praticamente lá do início, exceto o Márcio Correia, que havia falecido, e do Marcos Ghiorzi, que não estava mais na banda, mas conta com o Ricardo Malagoli na bateria. O Tairone Manderi, que fez parte lá da primeira gravação do primeiro álbum, faz aqui o sax e a flauta nesse show. E aí, Voney Varaskin, Zeca Petri, Daniel Lucena e Paulo Bach. Um pouco depois da gravação deste DVD, sai da banda o Voney Varaskin. Mas neste meio tempo, entra o Jack Moa no vocal. E aí a banda passa a ter a seguinte formação. Daniel Lucena, voz e violão, Paulo Bach no contrabaixo e harmônica, Zeca Petri na voz e violão de 12 cordas em geral, banjo, né? Ricardo Malagoli na bateria e Jack Moa no voz e violão. Eles então se unem à orquestra do Jefferson de la Roca, a Camerata Florianópolis, que sempre teve um projeto de aproximar a música erudita da música popular. E aí, no Teatro do SIC, em Florianópolis, nos meses de junho e julho de 2017, o álbum foi lançado em 2018. O Expresso Rural e Camerata Florianópolis. Aqui, contam com duas canções inéditas. O Nosso Tempo Foi Assim e Brincadeira de Quintal. E uma canção que é da composição de Daniel Lucena, mas foi gravado por outros artistas, mas nunca pela Expresso, que é a música Reggae na Casa Amarela. Ela foi aqui popularizada e teve até uma aceitação no circuito sul-sudeste pela banda aqui de Palhoça, mesmo onde eu moro, a Nós na Aldeia. Mas aqui neste DVD ela é interpretada pela Expresso Rural pela primeira vez, assim, registrada em CD e DVD. Certo? Porque num especial, num show feito em conjunto com a Banda das Aranha, os dois grupos interpretaram essa canção, mas gravado em DVD aqui. Então aqui contam 3 canções inéditas do repertório da Expresso e 2 músicas inéditas para todo o público. Então temos aqui Brincadeira de Quintal e Nosso Tempo Foi Assim. O Nosso Tempo Foi Assim tem ali a composição de Zeca Petri e André Ramos, e Brincadeira de Quintal, Paulo Bach e Zeca Petri. No ano passado, o Expresso tem ali o afastamento de Paulo Bach.
Paulo Bach, ele se afasta, né, por projetos profissionais dele, né, e entra aí o Luciano Nogueira nos teclados. Então passamos a ter, além do Luciano Nogueira nos teclados, entra também no baixo, no lugar do Paulo Bach, o Robson Almeida, que já fazia parte da formação da Get Back lá nos anos 90. Então, atualmente, o grupo Expresso Rural conta com Daniel Lucena, Zeca Petri, o Ricardo Malagoli, nós temos, então, o Luciano Nogueira, nós temos o Robson Almeida e o Jack Moa. Ou seja, atualmente, o grupo é um sexteto. Projeções para o futuro? Bom, estavam num processo aí de uma turnê, né? Fazendo shows pelo estado, e antes da pandemia a Expresso estava numa agenda muito boa para uma banda do naipe da Expresso, com uma agenda de 2 a 3 shows mensais aqui em Santa Catarina, o que isso é um número bom para uma banda independente. Com a pandemia as coisas se quebraram um pouco, e agora ver o que acontece no desenrolar dos próximos acontecimentos. Durante a pandemia foi feito já um show em drive-in, no formato drive-in aqui no Arena Petri, que teve uma boa aceitação de público, teve a lotação máxima, como sempre. E a Univale, como eu já citei, e eu vou deixar imagens aqui no finalzinho de uma pequena parte da apresentação que eles fizeram em homenagem ao Dia dos Professores, que a Universidade Univale, aqui de Santa Catarina, fez, e a Expresso que fez a apresentação. E foi uma apresentação que teve uma boa atração, uma boa recepção do público. Bom, galera, esse é a geral do grupo Expresso Rural. Eu agradeço antes de mais nada, né, aliás, por todas as informações e por todas as contribuições para o amigo Ricardo Malagoli, baterista da banda, que mandou recado, me mandou ali uma série de informações que me ajudaram bastante. Eu fico muito grato, aqui é apenas um fã admirador, mas que precisou ter feito o dever de casa e acabou não fazendo direito no seu vida anterior, e aqui estou corrigindo ele completamente, de forma mais clara para todos vocês que acompanham o canal. Então, a Expresso Rural vai fazer parte dessa playlist de vídeos sobre música catarinense, e pretendo, vez por outra, pode ser todo mês, pelo menos um videozinho, em que eu fale de algum artista aqui de Santa Catarina, para que vocês possam conhecer a música feita aqui no estado. Como diria Humberto Gessinger, né? Nós estamos longe demais das capitais, nós estamos longe do circuito, nós não somos vistos contudo, nós não somos também lembrados pelo resto do país, e ainda somos confundidos com outros estados. Então, nós temos que matar um leão a cada dia aqui, então é bom nós mantermos esse cenário vive, mostrando para vocês que aqui se faz muita boa música, se grava muita coisa e tem ótimos músicos. Então, com o Expresso eu começo essa série de vídeos, tá certo? Então aqui é o Alan Christian, do canal Alan Christian Vinil, pedindo para que vocês sempre compartilhem, comentem, certo? Música sempre, o tempo todo, em qualquer lugar. Um abraço, galera!